A palavra de Deus, ela é poderosa para falar ao coração do homem. E eu creio que Deus fala. E quando Deus fala, o homem se cala para ouvir a voz de Deus. Marcos 14, versículos 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: E um certo jovem o seguia, envolvido em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Agora versículo 52, podem repetir. Feche os seus olhos e oremos. Deus amado, Deus querido, neste momento, nós te pedimos, fale conosco, meu Deus. Pai, fala ao coração da tua igreja neste momento. Nós viemos aqui, te adoramos com os cânticos, te exaltamos, te adoramos com a nossa vida, dia após dia. E agora queremos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, fale ao coração da tua igreja. Cura, meu Deus, as feridas. Liberta, meu Deus, os cativos. Sara, meu Deus, neste momento, ó Pai, as chagas, sejam elas espirituais ou emocionais. Espírito Santo, trabalha em cada coração nesta noite. Senhor, trabalha no íntimo, no âmago, no profundo, no intelecto. Meu Deus, no coração deste homem e do coração desta mulher, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, podem se assentar. Eu quero pregar nessa noite sobre os riscos de se vestir com lençol. Esse jovem aqui, do texto que nós lemos, tinha se vestido de lençol. E vamos ver o contexto e chegar a algumas lições. Nesse dia, Jerusalém estava envolvida com a prisão de Jesus. Os soldados romanos e judeus, os sacerdotes, todos estavam engrenados para prenderem Jesus. Jesus estava no Getsêmani, suando sangue, sofrendo e sabendo que a sua hora estava chegando. Judas Iscariotes, ele estava liderando a turba que prenderia Jesus. E aqueles homens estavam afoitos para prender a Jesus há muito tempo. E muita gente estava ali observando. Eu imagino que pessoas abriam as janelas, pessoas olhavam ali pela fresta da porta para ver o que estava acontecendo. E havia um jovem que havia saído da sua casa, se vestido com um lençol, para ver o que estava acontecendo. E esse jovem com este lençol é o símbolo de muitas lições que eu quero abordar aqui nessa noite para o seu coração. O risco de se vestir com lençol nos mostra alguns perigos que eu e você precisamos nos atentar. E esse jovem se vestiu com lençol. E tem muita gente também nos dias de hoje se vestindo com lençol. E a primeira lição que eu aprendo é que os que se cobrem com lençol são o símbolo dos que seguem a Jesus, porém sem compromisso. Há muita gente seguindo a Jesus, porém não tem compromisso com as coisas de Deus. São seguidores por acaso, são seguidores por curiosidade. Aquele jovem ficou curioso para ver o que estava acontecendo. E ele então foi seguir Jesus durante a noite. Ele pegou um lençol, não era uma roupa adequada. O lençol é um pano fino, fraco. E aquele jovem representa aquelas pessoas que vivem uma vida cristã fraca, frágil, volátil, fraca, fina. Meus irmãos, aquele jovem foi curioso, ele não tinha aliança com Jesus.
Ele seguiu, mas não tinha aliança. E ser seguidor de Jesus sem compromisso nos leva a ver uma geração do que fica. A geração que fica. Tem muita gente que está ficando. A geração do fica mostra para nós que a pessoa fica com uma namorada, depois fica com outro. A moça fica com um namorado, depois fica com o outro. A geração do fica, não há firmeza, não há raízes. Não fica com o mesmo marido, não fica com a mesma esposa. Tem gente que está ficando até com Jesus. Ele fica com Jesus, mas não tem compromisso. Ele fica até com a igreja. Ele vem num culto de louvor como esse, de louvor e adoração, depois ele vai embora e ele esquece de Jesus, não tem aliança, não tem compromisso com Jesus. É a geração do fica, é uma pessoa que não cria raízes. Irmãos, pessoas seguidores de Jesus sem compromisso nos leva a ver a síndrome do controle remoto. A pessoa que está com controle remoto, ela tem o controle da televisão. Estou controlando a televisão. A pessoa com o controle remoto, ela vê tudo e não vê nada. Quem está com controle remoto tem a tendência de ficar mudando de canal e não vê nada. E muita gente é assim. Muitos seguidores de Jesus sem compromisso. Ele vive assim, trocando, vive trocando. Troca de família, troca de emprego. Tem gente que não para em emprego. Você conhece uma pessoa que não para no emprego? Sempre ela está mudando de emprego. Tem gente que não para em igreja. Você conhece aquela pessoa que muda de igreja em 2, 3 anos, já mudou em 5 igrejas? Não para, não tem raízes, não finca raízes. É a síndrome do controle remoto. Muitas pessoas, irmãos, estão às vezes querendo algo que lhes agrade. Quando elas veem coisas que não agradam, elas fazem como os seguidores de Jesus em João no capítulo 6. Elas abandonam a Jesus. Elas fazem como o jovem rico. Quando Jesus dá uma palavra dura, quando Jesus chama para a responsabilidade, quando Jesus toca no tendão de Aquiles, toca na ferida da pessoa, a pessoa vai embora, triste, chateada e abandona Jesus. Esses são aqueles que seguem a Jesus, mas não têm compromisso com Jesus. Não convém que seja assim. Irmãos, a segunda lição que eu aprendo, preste atenção, é que os que se cobrem com lençol são o símbolo dos que vivem a superficialidade da vida cristã. A superficialidade da vida cristã é um arranjo. É algo superficial, é um conforto aparente. Aquele jovem, ele estava com lençol, não havia outra roupa nele. Naquela época, a pessoa vestia com lençol e depois vestia com uma outra roupa. E ele estava com uma segurança aparente, ele estava com um conforto aparente. E muita gente está assim. O lençol não é roupa. A turma do lençol é a turma light. É a turma diet espiritualmente. A turma do lençol não tem devocional consistente. A turma do lençol não tem uma vida regular de oração. A turma do lençol, ela não tem consistência com as coisas de Deus. E a superficialidade gera permissividade. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, olha, a superficialidade gera permissividade. Não vai embolar a língua aí não, hein? Preste atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A pessoa que vive superficialmente, ela confunde sexo com amor. A pessoa que vive superficialmente, ela não tem filtro moral. E ela tem dificuldade para falar não. Quando ela é apertada, ela tem dificuldade para dizer não. Mas irmãos, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra para você. Você entregou a sua vida para Cristo. Você não pode viver uma vida rasa, uma vida superficial. Você precisa ter comunhão com Jesus. Quando alguém chegar e te oferecer algo que não agrada a Deus, tenha força de Deus para dizer, não, eu não aceito. Isso é contra os princípios da palavra de Deus. Eu sirvo ao Senhor.
Precisamos, irmãos, ter peito, ter pulso. O evangelho precisa ser um evangelho viril na nossa vida. Precisa ser um evangelho maiúsculo na nossa vida. Precisamos viver verdadeiramente comunhão com Jesus. Não viver uma vida superficial. Tem gente que contenta, irmãos, com aquela visão que Ezequiel teve, que a pessoa, ela entrou e os seus pés molharam. Depois os seus artelhos, depois os seus joelhos, depois os seus lombos, depois até o pescoço, depois ele mergulhou dentro das águas. Tem gente que já contenta, ele já molha o pezinho dele, já está satisfeito. Isso é mediocridade. Eu preciso aprofundar minha vida com Deus, eu preciso aprofundar minha vida com o Senhor, eu preciso mergulhar na fonte, mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Não viva uma vida superficial, não viva uma vida de qualquer maneira. A vida superficial, irmãos, é igual à vida do mágico o Simão. Lá na sua casa você pode ler em Atos, que você vai ver lá, quando o mágico Simão, ele chega fazendo magias e as pessoas ficam impressionadas. Os samaritanos chegam e dizem: ó, esse homem é o poder de Deus, esse homem faz coisas de Deus. As pessoas ficavam alucinadas. A síndrome do mágico Simão nos mostra que tem gente que confunde vida com Deus com ilusão religiosa. Tem muita gente iludida por mágicos, iludida pelas coisas deste mundo, iludidas pelas palavras que não são verdadeiras, iludido com o falso evangelho que muita gente tem pregado por aí, um evangelho que promete prosperidade, sendo que Jesus não prometeu, irmão, sombra e água fresca. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, irmãos, ele não promete para você uma vida isenta de luta, mas ele te promete uma chegada segura. E tem muita gente que está assim como a síndrome do Simão, misturando o evangelho com ilusão religiosa. Simão parecia crente, mas não era crente. Não seja aquele que parece crente, seja crente de verdade. Nós não podemos parecer ser crente. Nós precisamos ser crente de verdade. Seja crente de verdade. Irmãos, a terceira lição que eu aprendo aqui: os que se cobrem com o lençol são o símbolo dos que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Não era certo sair de lençol por aí. Mas aquele jovem, ele aproveitou a ocasião. Está à noite mesmo, escuro. E tem um ditado que diz que à noite todos os gatos são pardos. Então ele aproveitou a ocasião: olha, ninguém vai perceber que eu estou com esse lençol. E saiu com o lençol. Mas não era certo. Naquele momento deu certo ele sair com o lençol, mas não era certo sair com o lençol. A ética daquele jovem era a ética da conveniência, era a ética da situação agradável, da situação que fosse favorável. E ele então sai com o lençol. Irmãos, nem tudo que dá certo é o certo. Nem tudo que dá certo é o certo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Bebida alcoólica é legal, é uma coisa lícita, mas não convém. Nós estamos vivendo um tempo em que, irmãos, o adultério já foi crime, hoje já não é crime mais. O divórcio hoje já não é visto como algo que Deus odeia, como a Bíblia diz, que Deus odeia o divórcio. A pornografia está aí, nas bancas, nos jornais, nas revistas, na internet. Antes a pessoa ia escondida na banca para poder comprar uma revista pornográfica. A pessoa ia escondida para alugar um filme pornográfico. Hoje está aí no celular,
de graça para as pessoas. Nós estamos acostumando fácil demais com as coisas deste mundo, e o mundo está entrando dentro da igreja. Antigamente nós, irmãos, orávamos para que o mundo não entrasse dentro da igreja. Hoje nós temos que orar para que o mundo saia de dentro da igreja. Porque muita gente está fazendo o que dá certo, mas nem tudo o que dá certo é o certo. Abraão buscou um filho do seu jeito. Seu filho, qual foi o filho que ele buscou do seu próprio jeito? Como é que se chama o filho? Ismael. Ele buscou um filho do seu próprio jeito. E hoje nós estamos amargando as consequências desse erro de Abraão. Sabe por quê? Faixa de Gaza é a briga dos descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. É a história. E nós estamos amargando isso. É uma briga que não acaba. Uma briga sem fim que estamos vendo. Então, irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo assim, fazendo o que dá certo ao invés do que é certo. Há um outro equívoco aqui na turma do lençol que faz o que dá certo ao invés do que é certo. É que eles julgam que a fé pode ser baseada nos resultados. Deu certo com fulano, então vai dar certo com ciclano. Deu certo comigo, vai dar certo contigo. Irmãos, Deus ele age de um jeito na vida de um e Deus age de um jeito na vida de outro. Uma forma de trabalho numa igreja nem sempre vai dar certo na outra igreja. Um tratamento de Deus na vida de uma pessoa nem sempre vai dar certo na vida de outra pessoa. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas diversidades para trabalhar na vida das pessoas. Deus trabalha de um jeito em um e trabalha de outro jeito em outro. Irmão, se você for ler a Bíblia, leia a Bíblia e você vai ver que no mesmo contexto, na mesma época, Tiago morreu à espada e Pedro foi livre da prisão. Você vai ver que Deus usou Paulo para curar muitos enfermos, mas ao mesmo tempo, Deus não curou a Paulo do espinho na carne que ele tinha. Então, irmãos, Deus vai permitir coisas na vida de um e que não vai ter na vida do outro. Muitos honram a Deus pelo livramento da morte, mas outros honram a Deus pelo livramento através da morte, como foi com Tiago, como foi com os mártires. Então Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem a sua forma de agir, e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Deus está tratando, está doendo teu lombo, Deus está agindo na tua vida, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando. Ah, Senhor, eu não quero ficar naquele lugar, eu não gosto daquele lugar, mas Deus te colocou lá para você ser bênção. Pastor, eu estou enjoado daquele emprego, eu não aguento mais aquele emprego. Deus colocou você lá para ser bênção, Deus colocou lá para trabalhar com você. Pastor, eu não gosto daquela escola. Deus te colocou lá, minha filha, e seja bênção lá. Não cola, não cola. O lema do mundo é quem não cola, mas o lema da Bíblia é quem cola vai para o inferno. Pastor, o senhor pegou pesado? É a Bíblia, irmão Wilson, é a Bíblia. O que a Bíblia fala? De fora ficarão os cães, os idólatras, os que amam e praticam a mentira, os roubadores, os ladrões. Não é assim? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se eu estou falando que não está na Bíblia, ou se isso não é verdadeiro, então eu vou rasgar essa parte da Bíblia. Então, irmãos, precisamos fazer o que é certo. Amém, igreja? Faça o que é certo. Porque tem muita gente que está quebrando o princípio. Tem gente que quebra, que passa por cima dos seus próprios princípios, para poder as coisas darem certo. Tem gente que passa por cima de outro. No serviço tem gente que não, vai dar certo, eu vou ser promovido. Ele passa por cima, ele puxa o tapete do outro. Ele prejudica o outro, prejudica o seu próximo, para ele poder ser bem sucedido. Não faça isso, irmão. Nem tudo que dá certo é o certo. Fala para a pessoa do seu lado, nem tudo que dá certo é o certo. Às vezes você falar mal de alguém vai dar certo. Você vai convencer a pessoa, mas não é o certo.
Nem tudo que dá certo é o certo. Eu aprendi, irmãos, desse ministério pastoral que tenho já 16 anos como pastor e 25 de pregador, eu aprendi que às vezes a fofoca, ela me deixa em sério risco. Eu aprendi que eu não estou protegido por causa da fofoca. Mas eu aprendi uma coisa, é Deus quem me justifica. Eu aprendi uma coisa, é Deus quem peleja por mim, é Deus quem trabalha por mim, é Deus quem me defende, é Deus quem me protege, é Deus quem me dá a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Quarta lição: os que se cobrem com lençol são o símbolo dos que querem ser diferentes, mas não são diferentes. Tem muita gente querendo fazer diferença. Aquele jovem chegou ali, ele estava seguindo a Jesus, ele não era discípulo de Jesus. Eles até falaram assim, aquele ali é seguidor de Jesus também. Mas aí ele saiu correndo. Ele não era, ele estava pegando carona. Tem muita gente assim hoje, pegando carona no evangelho. Tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço. Tem gente que veste a camisa com estampa escrito Jesus salva, Jesus liberta. Mas ele não tem vida com Deus. Ele não é sal e luz. Ele, muitas vezes, na hora que precisa demonstrar que é um discípulo verdadeiro de Jesus, ele nega Jesus, ele dá mau exemplo, ele não faz o que deve fazer. É como um jogador de futebol, certa feita, que ele fez o gol e saiu correndo e abriu a sua camisa, e por baixo tinha uma outra camisa dizendo, falando palavras de Jesus, palavras de Deus, muito bonito, muito lindo, mas esse mesmo jogador depois estava na frente da câmera dizendo palavrões, palavras de baixo calão. Então, irmãos, isso só tira o crédito do evangelho. Isso só descredita o evangelho. Porque nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Ou você vive o que você prega, ou então, meu irmão, você não será um cristão autêntico. Paulo disse, eu prego o que eu vivo o que eu prego. Irmãos, você precisa viver o que você prega. Você precisa ser um exemplo, ser sal e luz. Porque o maior exemplo é Jesus. Aleluia! Aqueles que querem ser diferentes, mas não são, é como o profeta Jonas, que diz que teme a Deus, mas contradiz com a sua atitude. Ele diz que temia a Deus, mas foi na contramão de Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Outro lado, completamente diferente. E aí foi necessário, Deus falou assim, vem cá, venha! Está achando o quê? Permitiu tudo o que aconteceu com ele. Ele foi, caiu dentro do ventre da baleia. Caiu dentro do ventre lá da baleia. 3 dias, 3 noites. Sofrendo. E tem gente que ainda não acredita nessa história. Mas tem um comentarista bíblico, Champlin. Ele disse que no século passado teve um homem que ele estava navegando e ele caiu dentro da água, no mar, em alto mar, e uma baleia o engoliu. E eles conseguiram, os marinheiros conseguiram achar esse homem. Eles pegaram a baleia, abriram a baleia e o homem estava lá. O homem ficou 24 horas dentro daquela baleia e ele não morreu. Então é possível. Alguns não acreditam, é igual uma vez uma menininha que ela estava falando assim sobre o profeta Jonas, porque o profeta Jonas foi engolido pelo peixe. E a professora falou assim, menina, você acredita na Bíblia, nessas histórias bíblicas? Acredito sim. E quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para Jonas como é que foi. Aí a professora falou assim, mas e se ele for para o inferno? Aí a senhora pergunta, professora. Irmãos, viva a palavra de Deus, creia no poder de Deus. Vou falar como o pastor Ernesto Tonini disse certa feita, já partiu para a glória. Ele disse assim, olha, eu creio tanto na palavra de Deus, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, ainda assim eu acreditaria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus, maravilha de Deus. Então, vamos ver que os que se cobrem com lençol, quinta lição, são símbolo daqueles que são desprovidos de poder quando precisam se defender. Aquele jovem estava com lençol e ele segurava o lençol com as mãos.
E vieram os soldados, esse cara é seguidor de Jesus. Não, sou seguidor. Eles puxaram o lençol, ele saiu envergonhado, saiu nu. Ele estava desprovido de poder quando ele precisava se defender. A máscara dele caiu. E o apóstolo Pedro também tinha um lençol. O lençol dele era um lençol da alma. O daquele jovem era um lençol do corpo. Pedro tinha um lençol da alma. Sabe por quê? Pedro falou: Senhor, eu vou na prisão com o Senhor. Eu serei morto por causa do Senhor. E ele falou, e ele se dava como o mais corajoso dos discípulos. Ele se apresentava como tal, como cara corajoso, seguidor de Jesus. Mas só que ele negou a Jesus 3 vezes. A máscara dele caiu, o lençol dele caiu. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, precisamos viver uma vida autêntica na presença de Deus, porque se nós formos como esse jovem, seremos desprovidos de poder quando nós precisarmos nos defender. O diabo, ele está aí o tempo todo querendo te envergonhar. O diabo está o tempo todo querendo, irmão, condenar você. Seja uma bênção, seja um instrumento de Deus. Quando o inimigo vier, você poderá se defender com a palavra de Deus e vencer o inimigo e não sair envergonhado. Em nome de Jesus Cristo. Aquele jovem saiu nu, envergonhado, pelado, sem roupa. Tudo por quê? Quando ele precisava se defender, ele estava desprovido de poder. Como é que ele ia se defender? Ele estava segurando o lençol. E para ele correr, para ele se defender, ele tinha que soltar o lençol. E ao soltar o lençol, ele ficou envergonhado. Irmãos, e a penúltima lição que eu quero mostrar para você, que os que se cobrem do lençol são o símbolo dos que participam da glória, mas não conseguem manifestá-la. Aquele jovem, ele viu a glória de Deus. Aquele jovem viu Jesus curando a orelha de Malco. Pedro tinha desembainhado a espada, Reginaldo, e cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. E Jesus foi lá, não precisou usar super bonde, Tiago. Jesus foi lá e colou a orelha do Malco. Aquele jovem viu isso, ele viu a glória de Deus. Ele viu quando Jesus, ele desafiou ali os soldados serenamente. Jesus não rodou a baiana. Jesus, irmão, ele não deu piti naquela hora. Tem gente que quando aperta o cerco, ele dá piti. Você conhece gente que dá piti quando o negócio aperta? Jesus não, Jesus foi preso tranquilo ali, na paz, tranquilo. Porque na hora que apertar, não adianta você dar piti. Principalmente quando a gente é assaltado. Não adianta dar piti, não é assim? Tem que manter a calma. E Jesus manteve a calma ali, tranquilo. E Jesus então, irmão, foi preso. Aquele jovem viu a glória de Deus. Porém, ele deveria ter manifestado. Quando eles pegaram o lençol, aquele jovem saiu correndo envergonhado. Então os que se cobrem do lençol são símbolo daqueles que veem a glória de Deus, mas não manifestam a glória de Deus. Irmãos, do Antigo Testamento, a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo do templo. A glória de Deus vinha sobre o tabernáculo, a tenda da congregação. Mas quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora a glória do Senhor não são nas coisas, não são nos objetos, não é no templo. A glória de Deus agora se manifesta nas pessoas. Você agora é integrante da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta sobre a tua vida. Manifesta essa glória, irmão, em quem estiver ao seu redor. Eu já tive a experiência de ir no monte e de ver gravetos pegando fogo. Já tive essa experiência. E muita gente estava contando admirado. Mas, irmãos, no cenáculo, a glória de Deus, o fogo de Deus não estava nos objetos. A glória de Deus estava no coração das pessoas. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos do renovo, do avivamento que Deus preparou para a igreja. Aleluia!
Precisamos da glória de Deus, igreja. Porque a glória de Deus vai transformar você. A glória de Deus vai te ajudar. A glória de Deus vai te usar. A glória de Deus vai fazer você sentir que você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Quais são as vestes que nós devemos nos vestir? Aquele jovem se vestiu do lençol, mas o lençol não era roupa, não era adequado, era fino, era fraco. Então qual que é a veste que nós devemos vestir? Isaías 61, versículo 3. Devemos nos vestir de vestes de louvor. Quem quer se vestir das vestes de louvor aí? Aleluia. Precisamos nos vestir das vestes de louvor. Irmãos, veste de louvor não é só... Olha aqui para mim, veste de louvor não é só, irmão, sair andando, caminhando e cantando louvores, não. Veste de louvor é você, é o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, onde quer que você for. Isso é veste de louvor. Sabe qual a outra veste que nós temos que vestir? Vestes de salvação. Isaías 61, verso 10. Vestes de salvação. Nós precisamos nos vestir dessas vestes. Salvação, a salvação em Cristo. A salvação é que nos autentica. A salvação, irmãos, é que nos dá o passaporte para a glória celestial. E você precisa estar com essas vestes para que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, você suba com Ele, porque você está vestido de vestes de salvação. Qual a outra veste? Vestes brancas, vestiduras brancas. Está lá em Apocalipse no capítulo 7, verso 19. Que nós estamos então ali, os salvos, os santos, vestidos de vestes brancas. Sabe por que vestes brancas? A veste branca representa a justiça de Cristo para a nossa vida. Porque a nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa injustiça, ela é injusta. A nossa justiça é injusta. Mas a justiça de Deus é perfeita. Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi derramado e a justiça de Deus está sobre nós. O sangue de Jesus nos salvou, nos libertou, e as nossas vestes são brancas, são mais alvos do que a neve. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. E para finalizar essa mensagem, para finalizar essa palavra, vestes de louvor, vestes de salvação, vestiduras brancas. E depois que você vestiu, Leonardo, dessas 3 roupas, você precisa se revestir da armadura de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: revista da armadura de Deus. Brainer, revista da armadura de Deus. Shirley, revista da armadura de Deus. Revista da armadura de Deus. Nádia, revista da armadura de Deus. Catiúcia, revista da armadura de Deus. Kelly, revista da armadura de Deus. Rony, revista da armadura de Deus. Ronei, revista da armadura de Deus. Kleber Júnior. A Bíblia diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Para que possais estar firmes no dia mau e vencer todas as astutas ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores do ar, que atuam nas regiões celestes. Então, portanto, revesti-vos da couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, com o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica por todos os santos, e vigilância, e também orando por mim, para que seja dado a porta aberta ao abrir a minha boca para a pregação da palavra. Então se revista da armadura de Deus. Se revista do capacete da salvação, irmão. O motoqueiro não pode andar sem capacete. O capacete é a proteção da sua cabeça. Às vezes o motoqueiro cai, quebra um braço, quebra uma perna, mas a cabeça, ela é salva por causa do capacete. E nós temos que proteger a nossa cabeça, Paulo, sabe por quê? Que a nossa mente é o campo de batalha, mas a nossa mente também é o campo das maiores vitórias. Sabe por que nós temos que proteger a nossa mente? A nossa cabeça? Uns têm uma cabeça de 1.300 quilos, alguns outros têm uma cabeça de 1.500 quilos. Depende da cabeça. Umas cabeças menorzinhas, outras cabeças maior. Mas nós temos que proteger a nossa cabeça, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia.
Você tem a mente de Cristo, irmã Célia. Você tem a mente de Cristo, Deolinda. Oh, aleluia! Temos a mente de Cristo, igreja. Oh, aleluia! A espada do Espírito, a palavra de Deus. O escudo da fé, para apagar os dardos do maligno. O escudo da fé, a couraça da justiça, a justiça de Cristo na nossa vida. O cinto cingido com a verdade. Os lombos cingidos com a verdade. Porque a verdade, irmãos, não se pode contra a verdade, senão pela verdade. Aleluias. Max Swain disse assim: enquanto a mentira deu a volta ao mundo, a verdade ainda está calçando os sapatos. A mentira tem pernas curtas, mas a verdade dura para sempre. Sabe por que a mentira é descoberta? Porque a pessoa que quando mente, lá na frente ela não tem como sustentar a mentira, porque ela esquece que ela mentiu. Como é que você vai sustentar uma coisa que você não sabe que aconteceu? Você não tem certeza. A pessoa mente, mas lá na frente ela entra em contradição. Então fale a verdade. Fale sempre a verdade, e Deus será com você. Não se vista com lençol. Se vista das vestes de louvor e salvação e das vestes brancas. E revista a tua vida com a armadura de Deus. Se coloque de pé. Aleluias! Glória a Deus! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. A igreja fecha os seus olhos. Confiamos em teu infinito amor. Todos de olhos fechados. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra. Talvez você foi tocado poderosamente por essa palavra. Você talvez, meu irmão, não tenha se vestido como deveria. Você talvez quer fazer a diferença, mas não tem feito a diferença. Você muitas vezes tem feito o que dá certo, ao invés do que é certo. A igreja está de olhos fechados. Eu quero perguntar nessa noite se há alguém para entregar a sua vida a Cristo, para reconciliar com Cristo, agora de olhos fechados. Toda a igreja, é um momento de batalha espiritual. A igreja de olhos fechados agora. Todos de olhos fechados. Ouça o convite do Senhor, meu amigo e minha amiga. Eu quero perguntar nessa noite se há alguém que ouviu essa palavra e precisa realmente se vestir das vestes brancas, precisa de mudança. Você sabe que você precisa. Você precisa de uma mudança nessa noite. Você está afastado do caminho do Senhor. Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu te convido agora a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque Jesus falou com você nessa noite. Desprenda agora aí de todo jugo. Desprenda agora, Jesus te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Talvez você está cansado de viver uma vida superficial, cansado de viver um evangelho meia tigela, um evangelho medíocre. Você está cansado, você precisa ser resgatado nessa noite. Onde está a primeira pessoa para um encontro com Jesus? Para a reconciliação com Jesus. Aleluia, Jesus. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, venha em nome de Jesus. Não fique aí no seu cantinho. Venha em nome de Jesus. Jesus te chama. Jesus te chama. Sai da caverna. Sai da caverna. Venha para os meus braços. Venha para os meus braços. Jesus te chama hoje. Jesus te chama agora. Aleluias. A igreja está de olhos fechados. A igreja está orando. Será que eu já posso orar? Onde está a segunda pessoa? Eu já posso orar neste momento? Já posso orar?
Já posso orar ou ainda há mais alguém para o encontro com Jesus? Ainda há alguém para reconciliar com Jesus? Eu vou orar por você, eu vou abençoar você. Aproveita a oportunidade. 3 coisas que não voltam mais: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Aproveita a oportunidade. Aleluia. Vem cá abraçar essa senhora, essa jovem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma mulher abraça essa jovem aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Onde está a terceira pessoa? Venha ao encontro de Jesus. Venha ao encontro de Jesus. Jesus te chama. Jesus te ama. Jesus te chama nessa noite. Contra o inimigo. Aleluias. Glória a Deus. Vem uma moça aqui abraçar aqui. Vem aqui abraçar essa jovem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a quarta pessoa para um reencontro com Jesus? Onde está a quarta pessoa para reconciliar com Jesus? Venha hoje, é agora. O tempo é hoje. O tempo de encontrar com Deus é agora, é hoje. Vem em nome de Jesus. Jesus te chama. Aleluia. Eu já posso orar ou ainda há mais alguém? Já posso orar ou ainda há mais alguém? Aleluias.